Olá, seja bem-vindo ao Concentrando. Eu me chamo Paulo Vaz e hoje nós iremos falar de uma prática que ela envolve entender as nossas sensações, como nós podemos entender as nossas sensações, que é o primeiro ponto da nossa experiência. Esta prática é o Body Scan. Você também vai poder encontrar ela com o nome de escaneamento corporal, varredura corporal. Aqui no Concentrando nós iremos chamá-la pelo nome original de Body Scan, que é encontrado em maior parte da literatura sobre o assunto. Bom, sem mais enrolação, o que você vai ver neste vídeo? Nós iremos entender um pouco sobre as sensações, como observar as nossas sensações. Vamos entender qual é a origem do Body Scan, o porquê é importante praticar o Body Scan, por que é importante fazer esta prática, por que é importante observar as nossas sensações, um passo a passo básico da prática para que você possa executar esta prática na sua casa e começar a ter os benefícios, por quanto tempo é ideal praticar e algumas coisas no final para se levar em consideração quando pensamos em fazer esta prática, quando pensamos em começar a desenvolver o nosso autoconhecimento a partir do Mindfulness, a partir da prática do Body Scan. Bom, vamos direto então para o conteúdo, sem mais enrolações. O que são as sensações? Eu vou pedir para você fazer um breve exercício agora. Quais são as sensações que estão presentes na sua experiência neste momento? Exatamente neste momento, enquanto você está me assistindo. Talvez você esteja me assistindo sentado em algum lugar. Talvez você esteja em pé em algum lugar. Quais são as sensações, não os significados, mas as sensações que você tem enquanto você me assiste? Eu, por exemplo, tenho a sensação de estar aqui sentado na cadeira, observando a tela do meu computador enquanto eu falo com você. Estas são algumas sensações que estão presentes na minha experiência. É importante a gente entender que as sensações, elas são um dos elementos da nossa experiência. Os outros dois elementos, é claro, a gente está falando de uma experiência humana muito complexa, mas vamos tentar sintetizar em 3 elementos principais da nossa experiência, que são as sensações, aquilo que nós sentimos com o nosso corpo e do qual realmente se trata a prática do Body Scan. Nós vamos falar também de pensamentos. Nós temos alguns outros vídeos que falam de pensamentos aqui, como por exemplo, o vídeo do piloto automático, os pensamentos que nos levam de uma forma automática para reações que às vezes a gente não quer. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você não assistiu esse vídeo do piloto automático. É muito interessante, é um dos vídeos jamais vistos aqui do canal, onde a gente explora bem este assunto. Bom, nós temos as sensações, os pensamentos, e nós temos também os sentimentos, que é aquela interpretação, nós podemos dizer, das emoções, das sensações, dos pensamentos que nós temos. Tudo isso vai se transformando dentro de um sentimento que a gente vai carregando com a gente. Seja um sentimento bom, de alegria, de felicidade, seja um sentimento um pouco mais desagradável, um sentimento de tristeza, de angústia, de aflição talvez. Bom, é importante a gente entender que as sensações, nós damos significado para elas. E é a partir deste significado que começa a se desenrolar a nossa experiência. É a partir desse significado que nós começamos a entender qual é a origem das nossas emoções, para onde as nossas emoções estão indo. Mas aqui, a princípio, voltando aqui no objetivo do vídeo, é importante entender que uma sensação, ela é basicamente um estímulo de algo externo na experiência do nosso corpo. É o contato do nosso corpo, dos nossos órgãos sensoriais, seja o que a gente vê, o que a gente ouve, ou o que a gente sente no corpo, com um estímulo externo. Então, é o primeiro contato de algo externo com a nossa experiência interna. É a porta de entrada ali para a nossa experiência interna. Tudo começa com as sensações. E o Body Scan, a prática do Body Scan, ela é basicamente uma prática que vai te ensinar a observar as sensações do seu corpo. Talvez, isso acontece, é muito comum acontecer com muitas pessoas, e não há problema. A gente passa uma vida inteira sem aprender e sem entender isto. Até que a gente caia em um vídeo e comece a se interessar em entender como são as nossas sensações.
A maior parte das pessoas elas não tem consciência de quais sensações existem dentro do seu corpo. A gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo também. E a prática do body scan, ela é uma forma de você começar a entender o que está presente na sua experiência. E é claro, com muita aceitação, com muita gentileza, autocompaixão e sem julgamentos. A gente realmente observar, como um observador curioso, o que está acontecendo na nossa experiência, seja ela agradável ou desagradável. Bom, qual é a origem da prática do body scan? Ela tem origem na meditação Vipassana. A meditação Vipassana ela é uma meditação tradicional oriental. Ela vem do Oriente, das tradições filosóficas e religiosas, mas o body scan ela não é uma prática religiosa. Nenhuma das práticas que a gente traz aqui ela tem cunho religioso, mas ela tem origem nessa tradição Vipassana. O que é importante a gente entender desta meditação? Que ela é uma meditação de insight. O que é esse insight? Insight é aquele momento onde você está observando a sua experiência e de repente você consegue enxergar algo que você não enxergava antes. Isto pode ser considerado um insight. É uma das formas de insight. É algo que você realmente só consegue entender quando você está experimentando, quando você está praticando e você tem um insight. É uma lucidez muito forte que pode aparecer. Esta é uma forma muito, claro, rasa de explicar o que é insight. É muito difícil explicar intelectualmente, né? Explicar narrativamente o que é um insight. Mas a gente pode ir por este caminho. Você está observando a sua experiência, as suas sensações, como aqui é o objetivo do vídeo, de explicar aqui a prática do body scan, e você tem uma compreensão, você compreende, você tem uma lucidez de algo que você não tinha antes. A prática do body scan, como nós ensinamos aqui, que é uma prática que está dentro dos protocolos de mindfulness, né, de intervenções baseadas em mindfulness, ela foi adaptada pelo Kabat-Zinn em meados da década de 70, quando ele começou o programa, né, de redução, o clássico programa de redução de estresse baseado em mindfulness, que é de onde se deriva e se origina todas as intervenções baseadas em mindfulness. Aqui dentro do Concentrando nós estamos começando a integrar a meditação baseado em terapia cognitivo também. Terapia cognitivo e atenção plena, atenção consciente. A sigla seria o MBCT. É uma prática mais voltada para o desenvolvimento de saúde mental, que é a grande proposta aqui que nós estamos começando a trazer aqui para dentro do Concentrando. Mas voltando, hoje essa prática do body scan ela é praticada em praticamente todas as intervenções baseadas em mindfulness. E ela é uma das 3 grandes práticas de meditação que nós encontramos em qualquer protocolo baseado em mindfulness. As outras 2 práticas seriam as variações de meditação da respiração, a meditação clássica sentada, observando a respiração, e começa pela respiração e depois vão indo para outros passos, e isso é tudo muito melhor trabalhado dentro de um protocolo. Não dá para explicar de uma forma superficial em um vídeo, mas dentro do protocolo a gente entende o passo a passo de como fazer a meditação da respiração corretamente. E a outra meditação seria a meditação em movimento e suas diversas variantes, como meditação praticando yoga, meditação andando, meditação observando a sua experiência em movimento. Então nós temos essas 3 grandes práticas: o body scan, que é o escaneamento corporal, onde a gente vai observar as nossas sensações, a meditação da respiração, que é basicamente você observar toda a sua experiência interna, passo a passo, e a meditação do movimento, que é você observar a união das suas sensações com a sua experiência interna enquanto você está em movimento. Todo protocolo, todo treinamento de mindfulness baseado em evidências, ele inclui estas 3 grandes práticas e, é claro, variantes também dessas práticas, de acordo com o objetivo do treinamento. Bom, mas vamos lá. Por que é importante praticar o body scan? Quando nós praticamos o body scan com regularidade, é importante praticar um pouco todos os dias para começar realmente a criar o hábito da meditação.
nós vamos começar a notar padrões nas sensações do nosso comportamento. Padrões nas nossas sensações do nosso corpo. Por exemplo, antes mesmo de percebermos que estamos ansiosos, que está vindo aquela ansiedade, você pode começar a notar uma tensão no estômago. Pode ser que isso faça sentido na sua experiência. Aqui eu estou dando um exemplo. Pode ser que a sua experiência de início de ansiedade, ela comece com uma sensação em outro lugar do corpo. Nós somos seres únicos, então cada experiência ela vai ser única também. Cada experiência vai ter o seu próprio lugar. Então, este é um exemplo. Um outro exemplo é, antes de identificarmos a tristeza, nós podemos começar a sentir um certo peso no peito. E estes são todos sinais sutis que o nosso corpo nos envia constantemente. Eles são pequenos sinais que o nosso corpo envia para nos dizer que algo está acontecendo, que uma emoção às vezes está surgindo, que um sentimento está surgindo, que uma série de pensamentos vai começar a surgir também. É importante a gente começar a entender a nossa experiência como um observador. E começar a entender a nossa experiência através das sensações é o caminho mais fácil, é uma porta de entrada incrível para você começar a perceber como você funciona. Quais são os padrões que estão dentro da sua mente. Bom, este é um dos motivos principais do porquê praticar o body scan. Entender e começar a notar estes padrões que vão nos levar, ou melhor, ou que podem nos levar a emoções, sentimentos, a experiências agradáveis, a experiências desagradáveis, a experiências neutras também. Enfim, a variedade de coisas que acontece dentro da nossa mente. Agora, é importante a gente entender que, antes da gente ir para a prática, onde, como o vídeo da respiração consciente, eu vou explicar de uma forma didática, de uma forma intelectual, como você faz o body scan. Isso aqui não é um vídeo de prática guiada. Você pode encontrar vídeos de práticas guiadas aqui dentro do canal Concentrando também. Vou deixar o link aqui embaixo para você poder praticar também. Mas é importante, quando nós formos praticar o body scan, este tipo de meditação, nós entendermos que devemos aceitar qualquer experiência que surja, mesmo que ela seja desagradável. É começar a entender quais são as sensações que estão no meu corpo. Lembre-se, é como se você fosse um observador da sua própria experiência. Não tenha receios de julgamento. Diminua totalmente o julgamento e aceite a experiência que surge como ela realmente é. Nós estamos apenas observando e não tentando mudar alguma coisa. Nós estamos apenas observando a nossa experiência e não tentando buscar uma espécie de relaxamento. Tudo isso é importante antes que a gente inicie a prática do body scan. Mas enfim, como nós praticamos o body scan? Vamos praticar, eu trouxe aqui 9 passos que vão nos ajudar a realizar esta prática. E aí você pode anotar e praticar pouco a pouco estes 9 passos. O primeiro é você encontrar um lugar tranquilo para que você possa se deitar, preferivelmente no começo, quando você não tem muita prática com body scan, é importante que você realize a prática deitado. Se for muito desconfortável ou se conduzir demais ao sono, e com o tempo isso pode acontecer, você pode começar a fazer a prática sentado na cadeira ou sentado no chão, como for mais confortável para você. O segundo passo é você fechar os olhos, se isso for confortável para você também. Se você preferir realizar a prática com os olhos abertos, está tudo bem também. E respirar naturalmente por alguns minutos. Aqui você não precisa focar necessariamente na sua respiração. Só tomar uma respiração profunda, observar a sua respiração natural, ir acalmando aos poucos o corpo ou simplesmente observá-lo como ele está. E aí você começa a prática, você vai começar observando a partir dos seus pés e levando esta observação até o topo da sua cabeça. Vai funcionar como se você tivesse uma lupa. Imagine que dentro da sua
da sua mente, é como se você tivesse uma lupa onde você vai passando por cada pedaço do seu corpo, pouco a pouco, e observando em detalhes o que tem lá, sem tentar modificar, apenas observando o que está presente ali na sua experiência. Então você vai começar direcionando a sua atenção para os dedos do pé esquerdo. E aí você vai observar com curiosidade. Eu tenho uma criança pequena em casa neste momento que você está vendo, neste momento que eu estou gravando este vídeo. Eu não sei até quando este vídeo vai... em que momento você vai estar assistindo este vídeo, na verdade. Mas eu tenho uma criança pequena em casa. E eu consigo observar no olhar dela que ela olha tudo com muita curiosidade. Porque é a primeira vez que ela está vendo todas aquelas coisas. Então nós devemos agir como uma criança também, agir com a curiosidade de uma criança, melhor falando, e observar toda a nossa experiência com essa curiosidade. Nós chamamos isso de mente de principiante, observar a nossa experiência como se estivéssemos observando ela a primeira vez. E eu posso te garantir, é como se fosse a primeira vez mesmo, porque cada momento da nossa vida é único. Então você vai observar com curiosidade o que está acontecendo nos dedos do seu pé esquerdo. Tem algum formigamento? Tem alguma sensação de calor, de frio? Tem algum peso? Qual é a experiência que está acontecendo ali? E aí lentamente você vai se mover ali do seu pé esquerdo e ir para o seu tornozelo e fazer a mesma observação. E depois para a panturrilha e assim por diante. E você vai continuar subindo, notando cada sensação sem julgamento. Uma perna, depois a outra perna, o seu tronco, um braço, outro braço, as mãos, o pescoço, a face, até o topo da sua cabeça. Observando como se você tivesse uma lupa que te permitisse observar tudo o que está acontecendo naquele local. Se a sua mente devagar, e é natural que ela realmente divague, a gente tem um costume de pensar muito, e isso é normal. A gente não está quebrado porque a gente pensa muito, é plenamente normal a gente pensar bastante. Se a sua mente devagar, se ela for para qualquer outro pensamento, você gentilmente vai trazer a sua mente, trazer a sua atenção de volta para as sensações, para a observação das sensações que estão acontecendo ali naquele momento. E aí você vai repetir todo o processo do seu lado direito também, subindo pelos troncos, braços e finalizando na cabeça. Esta basicamente é a prática do body scan. É uma observação minuciosa, com curiosidade, aceitação e sem julgamentos do que está acontecendo no seu corpo. Quais são as sensações que estão no seu corpo. Algumas observações importantes aqui para gente falar. O grande segredo da prática não é você buscar uma sensação específica, buscar uma sensação boa ou uma sensação desagradável. Na verdade, não existe o conceito de sensação errada quando a gente pratica o body scan. O importante é você observar a sensação que está surgindo naquele momento enquanto você observa ela, sem tentar forçar nada, sem tentar querer muito algo, nem ter aversão àquilo que está surgindo na sua experiência. E essa experiência ela pode ser de formigamento, pode ser de calor, frio, peso, leveza, pode ser qualquer experiência. E até mesmo de ausência de sensação. Dentro dos treinamentos que eu fiz, é normal, às vezes, em alguns lugares do corpo você não sentir nada, você ter uma ausência completa de sensação. Isso também é uma experiência válida, é importante levar isso em consideração. O importante aqui é observar tudo com uma curiosidade, uma gentileza genuínas. Nós vamos desenvolver profundamente esta prática dentro do treinamento de Mindfulness. Aqui embaixo no link na descrição, tem um link na descrição, onde você, se tiver interesse, você pode clicar no link, realizar a inscrição e participar de um treinamento de Mindfulness, onde a gente explora bem a prática do body scan e outras práticas também, um treinamento bem completo de Mindfulness. Algo interessante aqui, uma descoberta interessante é entender como as nossas sensações mudam. Você vai perceber isso não só numa prática isolada,
mas com o dia a dia, como as suas sensações mudam de um momento para o outro, de um dia para o outro, como nós estamos em constante mudança. E, é claro, entender também os padrões que surgem naturalmente a partir das nossas sensações. Às vezes, uma área que ela parecia completamente ausente, você faz a prática e aquela área não tinha simplesmente sensação nenhuma, você não percebe nenhuma sensação. De repente, ela começa a despertar com pequenos formigamentos, ela começa a despertar com algumas experiências, algumas sensações que começam a surgir ali na sua experiência. Outras vezes, uma parte do seu corpo, uma tensão que parecia permanente, ela começa a se dissolver sob o olhar atento da consciência. Isso aqui foi muito praticado e a gente vê bastante acontecendo em situações de dor crônica. O Mindfulness ele ajuda muito em pessoas que têm dor crônica, onde você vai observar a sua experiência, o local onde está acontecendo aquela dor, e você vai naturalmente, sem tentar forçar nada, você não busca o resultado da experiência, você apenas observa. E paradoxalmente, aquela região onde estava sentindo dor, aquela dor que estava presente, ela pode começar a se dissolver, simplesmente porque você está olhando para aquele ponto, para aquela sensação de dor. É incrível o poder do Mindfulness, de como ele funciona dentro da nossa mente e a nossa conexão mente em corpo também. Por quanto tempo eu devo praticar? Legal, já entendi que a prática do Body Scan ela é muito importante, ela vai me ajudar com autoconhecimento, mas por quanto tempo praticar? Você pode começar praticando por 10 minutos, mas se for muito, 5 minutos. O importante não é o tempo de prática necessariamente. Eu acho que se você começa, eu tenho certeza, se você começa tentando praticar por períodos longos, a chance de você desistir é muito alta. Então a gente começa praticando pouco a pouco. Com o tempo você vai começar a sentir um certo prazer durante a prática do Body Scan. Você vai começar a desejar praticar o Body Scan, porque você vai perceber os diversos benefícios que ela traz para a sua vida. E aí você vai aumentando gradualmente o tempo. Então comece com 10 minutos, se for muito, comece com 5 minutos. Mas aqui um ponto importante. O importante é você começar a praticar regularmente, com consistência. Um pouco todos os dias. Um pouco todos os dias é melhor que muito, uma vez por mês. Então você tendo essa consistência na prática, você começa a perceber melhor quais são os reais benefícios ali dentro da sua vida. Quais são os benefícios da prática e como ela se desenrola, entender os seus padrões de sensações enquanto a sua experiência está acontecendo. Esta prática, o objetivo dela não é buscar um relaxamento. Esse relaxamento, ele pode vir como uma consequência da prática. Você pode se sentir relaxado, mas ela não é o objetivo final da prática. O relaxamento pode vir a aparecer como consequência. Mas esta prática, sem dúvidas, ela é uma porta de entrada para um conhecimento muito mais profundo de si mesmo. Conhecer as suas sensações, conhecer os seus padrões, começar a entender como você realmente funciona é algo realmente incrível. E é uma forma de você desenvolver uma conexão muito maior com a sua experiência. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você e que você possa começar a praticar o Body Scan hoje mesmo. Se você tiver alguma dúvida, envie aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder diretamente para você. E é claro, se você achar que este vídeo ele pode trazer um benefício para alguém, compartilhe este vídeo com esta pessoa, faça este conteúdo chegar nesta pessoa. Assim você vai estar ajudando esta pessoa e me ajudando a crescer o canal também, para levar cada vez mais conhecimento e mais práticas do Mindfulness baseado em evidências para cada vez mais pessoas. Bom, a aula se encerra por aqui, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula.